Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O Partido Liberal Jovem do Estado do Rio Grande do Norte estará realizando, neste sábado, uma edição da Escola de Líderes na sede estadual do partido da capital do estado, em Natal. O evento tem por objetivo capacitar e formar novas lideranças políticas alinhadas nos princípios do liberalismo e conservadorismo, promovendo assim debates sobre gestão pública, sobre ética e os fundamentos da política. A programação contará com a presença do deputado federal General Girão, da vice-prefeita de Natal, Joana Guerra, e do presidente estadual do Partido Liberal, Daniel Souza. De Serra Negra do Norte estará participando do evento o jovem David Vanderlei, ele presidente municipal do Partido Liberal Jovem, o qual participará das atividades e discussões, fortalecendo assim a presença da juventude serranegrense no cenário político estadual. Em função das declarações do vereador José de Arimateia Araújo, conhecido por Nego de Heriberto do PSDB, a respeito da moção de repúdio atribuída à direção clínica e administrativa do Hospital Maternidade Maria Cândida de Medeiros Maris, a direção da Unidade de Saúde emitiu uma nota de esclarecimento rebatendo as declarações do vereador com o seguinte teor. Nota de repúdio e esclarecimento. A direção clínica e administrativa do Hospital Maria Cândida Maris vem, por meio desta, manifestar repúdio às declarações públicas feitas por um vereador deste município a respeito de um suposto atendimento inadequado prestado a um paciente em crise hipertensiva. Cumpre esclarecer que o prontuário do paciente foi devidamente revisado pela direção clínica, não sendo constatado qualquer indício de negligência, imperícia ou omissão por parte da equipe médica e de enfermagem envolvida no atendimento. Todo o procedimento foi conduzido conforme os protocolos técnicos e éticos que regem a prática médica. Reforçamos que afirmações feitas sem provas ou fundamentação não apenas desrespeitam os profissionais que se dedicam diariamente a salvar vidas, mas também podem gerar responsabilizações legais. Assim, os esclarecimentos cabíveis serão solicitados, inclusive pelas vias judiciais, se necessário. Desejamos nossos mais sinceros pêsames aos familiares do paciente. A direção reafirma que está sempre em busca de melhorias contínuas no atendimento à população, com comprometimento, ética e responsabilidade. Por fim, ressaltamos que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, inclusive por vias judiciais, se necessário. Reafirmando nosso profundo respeito aos profissionais de saúde, que exercem uma profissão de extrema responsabilidade e dedicação, muitas vezes em condições desafiadoras, mas sempre comprometidos com o bem-estar da comunidade. Assinado por Direção Clínica e Administrativa Hospital Maria Cândida Maris. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia. Uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é o Rio Grande do Norte, a partir de um material que recebemos uns trechos de áudio e um resumo escrito cobrindo 2 acontecimentos bem distintos por lá. Exatamente. De um lado, temos informações sobre uma iniciativa política bem focada em jovens, organizada pelo Partido Liberal. Certo? E do outro, uma situação assim bem mais tensa. Uma controvérsia pública envolvendo um hospital e um vereador lá na cidade de Serra Negra do Norte. Isso. Então, nossa tarefa aqui é mergulhar nesses relatos, né? Separar o essencial, tentar entender as nuances e apresentar um panorama claro do que essas fontes estão contando pra gente. Vamos começar, então, por essa iniciativa política, a tal Escola de Líderes. O que exatamente as fontes dizem sobre isso? Certo. Bom, trata-se de um evento organizado pelo PL Jovem, que é o braço jovem do Partido Liberal lá no Rio Grande do Norte. Pelas informações que a gente tem, vai acontecer em Natal, a capital, já nesse sábado. Ah, já agora. Sim, e é uma edição estadual desse programa. O que sugere, talvez, que existam outras edições, ou um formato até nacional, né? Entendi. E o propósito? Formar novos políticos, imagino? Sim, o objetivo é bem explícito nas fontes, sabe? É capacitar e formar novas lideranças políticas e ter um direcionamento ideológico claro. Ah, tem isso também. Tem.
Buscam gente alinhada aos princípios do liberalismo e do conservadorismo. Não é só formar por formar, é formar dentro de um espectro político definido. Entendi. Então não é só sobre como fazer política, mas também qual política fazer. E o que mais está na programação? Temas específicos? Eu menciono debates sobre temas que são, assim, o feijão com arroz da administração pública, né? Gestão, ética na política. O básico para quem quer entrar na área. Exato. E os próprios fundamentos da atividade política. O que me parece interessante aqui é essa combinação. Não estão focando só na paixão ideológica, que muitas vezes atrai os jovens, mas também em fornecer o que a gente poderia chamar de ferramentas do poder, sabe? Ferramentas do poder. Gostei disso. Conhecimento técnico sobre gestão e uma base sobre ética e os princípios da política. Faz sentido. Sinaliza uma busca por preparar essa juventude, não só para o discurso, mas talvez por uma atuação mais pragmática, mais eficaz na máquina pública, se tiverem oportunidade. É uma estratégia que parece mirar um amadurecimento rápido desses quadros, né? Para espaços de poder e implementar essa visão liberal conservadora. Não é só agitação e propaganda, assim. Há um componente de capacitação técnica bem delineado. E quem está por trás do evento, digo? As fontes mencionam quem são as figuras de destaque, os nomes importantes. Sim, citam nomes de peso no cenário local e até nacional. Mencionam o deputado federal General Girão. Ah, o General Girão, conhecido. Sim, uma figura conhecida nacionalmente alinhada a esse espectro político. Também a vice-prefeita de Natal, Joana Guerra, que traz a perspectiva da gestão municipal da capital. Importante ter essa visão municipal. E, claro, o presidente estadual do próprio Partido Liberal, Daniel Souza, que dá o aval partidário estadual ao evento. Uma mistura interessante de nomes, né? Federal, estadual, municipal. Isso sugere uma tentativa de conectar a base jovem diretamente com diferentes esferas de poder dentro do partido e do governo. O que você acha? É uma leitura válida, sim. Ter um deputado federal como o General Girão, por exemplo, empresta um peso nacional ao evento. A presença da vice-prefeita da capital e do presidente estadual do partido reforça a importância da iniciativa dentro da estrutura partidária potiguar. Mostra que há um investimento político real vindo de cima, sabe? E a participação dos jovens, além dos da capital, o material fala algo sobre o interior do estado? Fala sim, e tem uma menção específica que chama atenção. Destacam a presença de David Vanderlei. Quem é ele? Ele é identificado como o presidente municipal do PL Jovem de Serra Negra do Norte, uma cidade do interior. Ah, Serra Negra de novo. A mesma cidade da outra história. Exatamente. E o material diz explicitamente que a participação dele visa fortalecer a presença da juventude de Serra Negra no cenário político estadual. Ah, interessante esse detalhe. Então não é um evento só para a elite política da capital, digamos assim. Então ativamente buscando trazer gente do interior para essa formação. Precisamente. Isso reforça a ideia de uma estratégia capilarizada, né? Não basta formar líderes na capital, é preciso cultivar essas lideranças desde as bases municipais, engajar os jovens do interior. E tentar criar uma rede estadual coesa, alinhada ideologicamente e tecnicamente preparada, segundo a proposta do evento. É um esforço visível de construção partidária de baixo para cima, mas com orientação de cima para baixo. Fica claro, então, o retrato de uma ação política organizada, estratégica, com foco na juventude, um viés ideológico definido e um investimento em capacitação técnica, mirando o futuro e a expansão territorial do partido no estado. Exatamente. É um exemplo de como um partido político busca se renovar e se fortalecer, investindo na formação dos seus futuros quadros, de acordo com sua visão de mundo e suas necessidades estratégicas. Ok, vamos mudar de cenário agora, mas permanecendo no Rio Grande do Norte. Saímos dessa atmosfera de construção política futura e entramos numa situação bem mais imediata e conflituosa, que aconteceu lá em Serra Negra do Norte. A mesma cidade de onde vem o jovem líder do PL. Pois é. Trata-se de uma polêmica envolvendo o hospital local. O que as fontes nos contam sobre isso? Essa é uma situação delicada. Basicamente, um vereador da cidade, chamado José de Arimateia Araújo, mais conhecido como Nego de Heribeto. Nego Gerribeck. Isso. Ele é filiado ao PSDB, fez declarações públicas criticando o hospital.
A crítica foi direcionada especificamente à direção clínica e administrativa do Hospital Maternidade Maria Cândida de Medeiros Maris. Críticas públicas de um vereador ao hospital da cidade. Isso costuma gerar faísca, né? Ele chegou a formalizar essa crítica de alguma forma, uma denúncia, algo assim? Sim, as fontes mencionam que ele chegou a propor uma moção de repúdio. Ah, uma moção de repúdio. Exato. Para quem não está familiarizado, é basicamente um instrumento que a Câmara de Vereadores tem para expressar formalmente um protesto ou descontentamento sobre algo. É um ato político com peso simbólico, né? Sim, sim. No entanto, um dos textos que a gente recebeu informa que essa moção específica foi retirada depois. Retirada. Por quê? A pedido da família do paciente que estava no centro da questão. Entendi. Mesmo retirada, a intenção de formalizar o repúdio já marca uma posição forte. Mas qual era exatamente a acusação central feita pelo vereador? O que ele alegou? A acusação, segundo o material que a gente viu, girava em torno de um suposto atendimento inadequado. Suposto. Suposto. Isso teria ocorrido com um paciente específico que deu entrada no hospital com uma crise hipertensiva. A crítica do vereador era sobre a forma como a equipe do hospital teria lidado com essa emergência. Uma acusação séria, né? Especialmente envolvendo um caso de urgência como uma crise hipertensiva. E qual foi a resposta do hospital? Imagino que não ficaram calados. De jeito nenhum. A reação foi rápida e, pelo visto, bastante contundente. O hospital emitiu uma nota de repúdio e esclarecimento oficial. O nome já diz muito, né? Repúdio e esclarecimento. Já define o tom. Exato. E o tom, pelo que as fontes descrevem, foi de rejeição total às declarações do vereador. Usaram termos fortes como rechaçar veementemente, ou seja, negaram com força. Certo, uma nota de repúdio contra uma moção de repúdio. Ou quase isso, já que a moção foi retirada. Mas o hospital apresentou alguma base para essa rejeição tão forte, digo? Eles só negaram ou apresentaram alguma contraprova, alguma evidência? Apresentaram. E aqui a coisa fica mais interessante e mais técnica também. A nota do hospital detalha, segundo as fontes, que a direção clínica fez uma revisão completa do prontuário médico do paciente em questão. Ah, foram direto no prontuário. Isso é chave, né? Exatamente. O prontuário, como a gente sabe, é o documento legal que registra todo o histórico e os procedimentos realizados com o paciente. E qual foi a conclusão dessa análise interna deles? A conclusão, de acordo com a nota do hospital, foi inequívoca. A análise do prontuário não encontrou nenhum indício. Nenhum. De negligência, imperícia ou omissão por parte da equipe médica ou de enfermagem. Nenhuma falha no dever profissional, segundo eles. Nenhum indício. É uma afirmação bem categórica, bem forte. Eles disseram mais alguma coisa sobre os procedimentos em si? Disseram. Afirmaram também que todo atendimento seguiu rigorosamente os protocolos técnicos e éticos estabelecidos para a prática médica em casos como aquele. Ou seja, seguiram as regras. Exato. Não foi só uma negativa genérica, tipo, não fizemos nada errado. Eles afirmam ter seguido o livro As Regras da Profissão e que a prova disso está documentada no prontuário. Essa menção explícita da revisão do prontuário é crucial, né? Porque ancora a defesa em evidências internas registradas. Nossa, isso muda bastante o peso da resposta. Não é apenas a palavra da direção contra a do vereador. É a direção dizendo, olha, nós checamos nossos registros e eles mostram que o vereador está equivocado. Mas será que essa revisão interna feita pelo próprio hospital é vista como suficiente para encerrar a questão publicamente? Não pode haver uma percepção de viés nessa análise? Tipo, eles mesmos se investigando? Essa é uma excelente questão e toca no cerne do problema, né? Publicamente, a palavra final muitas vezes depende da credibilidade das partes envolvidas. O hospital aposta na força da sua documentação e na seriedade da sua auditoria interna. Para eles, o prontuário é a prova cabal. Mas claro, quem está de fora pode questionar se uma investigação interna é totalmente imparcial. Sempre existe essa possibilidade de questionamento. No entanto, a nota não parou por aí. Ela foi além na defesa. Como assim? O que mais a nota dizia? Chegaram a mencionar as possíveis consequências das acusações do vereador? Alguma ameaça, talvez? Com certeza. E de forma bem direta, pelo visto. O hospital fez um alerta claro na nota. Afirmações feitas sem provas ou fundamentação, que é como eles classificaram as do vereador,
não só desrespeitam os profissionais da saúde, mas também, e aqui vem o aviso, podem gerar responsabilizações legais. Opa! Então eles basicamente disseram que podem processar o vereador, é isso? É exatamente isso que parece. A nota sinaliza, conforme as fontes, que a direção buscará os esclarecimentos necessários e não descarta usar as vias judiciais, se necessário. É um recado muito claro. Cuidado com o que você diz publicamente sobre nós, porque podemos ir à justiça para defender nossa reputação e a dos nossos profissionais. Isso eleva bastante o tom da disputa, né? Uau! Isso realmente coloca o conflito em outra dimensão. Já não é só uma troca de farpas políticas. É uma instituição ameaçando usar o sistema legal para se defender de um representante eleito. Isso expõe uma tensão bem forte, não é? Sem dúvida, expõe um dilema clássico, especialmente em cidades menores onde as relações são mais próximas, né? De um lado, o vereador tem o dever e o direito de fiscalizar os serviços públicos, incluindo o hospital. É parte do seu papel democrático. Claro, é o papel dele. Do outro lado, o hospital, como instituição essencial, tem o direito e talvez o dever de defender sua reputação e a integridade de sua equipe contra acusações que considera infundadas. Especialmente quando essas acusações podem minar a confiança da população no serviço, sabe? Com certeza, a confiança é tudo para um hospital. Exato. E a ameaça de judicialização é uma demonstração de força institucional que não se vê todo dia nesse nível local. Mostra que eles estão dispostos a ir longe para se defender. É uma linha muito tênue mesmo. Fiscalizar sem destruir a confiança e defender a reputação sem parecer que está tentando silenciar críticas. É bem complicado. Além dessa ameaça legal, a nota do hospital trouxe mais algum ponto importante que as fontes destacaram? Sim, trouxe outros elementos que mostram uma tentativa de equilibrar essa firmeza toda com outros aspectos. Primeiro, a direção fez questão de expressar sinceros pêsames aos familiares do paciente envolvido. Ah, isso é importante, o lado humano. Sim, fundamental para mostrar empatia e sensibilidade humana no meio dessa briga institucional. E sobre o futuro? Falaram algo? Falaram. A nota também reafirmou o compromisso do hospital com a melhoria contínua dos seus serviços, sempre se baseando em princípios de ética e responsabilidade. É uma forma de dizer, olha, apesar dessa acusação que a gente considera injusta, continuamos focados em atender bem a comunidade. Passando uma mensagem de continuidade. Isso. E, por fim, a direção se colocou à disposição para prestar mais esclarecimentos. Ou seja, manteve uma porta aberta para o diálogo, apesar do tom duro da nota. Entendi. Então, mesmo sendo uma nota de repúdio forte, com ameaça de processo e tudo, eles tentaram não fechar todas as portas e mostraram algum cuidado com a família e com a imagem de compromisso do hospital. Exato. E tem mais um ponto que me pareceu bem significativo na descrição da nota. Uma defesa enfática dos profissionais de saúde. A direção reconheceu publicamente a responsabilidade e a dedicação da sua equipe. Valorizando a equipe interna. Sim, chegando a mencionar que eles frequentemente trabalham em condições desafiadoras. Isso serve não só para defender a equipe no caso específico, mas também para valorizar o trabalho deles perante a comunidade. Talvez buscando angariar apoio público em meio a essa crise de imagem provocada pelas acusações. Entendi. É uma estratégia de comunicação com várias frentes, né? Negar a acusação com base em provas internas, ameaçar com a justiça, mostrar empatia pela família, reafirmar o compromisso com a qualidade e, ao mesmo tempo, defender e valorizar a própria equipe. Bastante coisa numa nota só. Sem dúvida. Mostra que a resposta foi pensada para cobrir vários ângulos. O legal, o político, o emocional e o de imagem institucional e profissional. Bom, então, juntando as peças dos dois cenários que a gente analisou a partir dos materiais que recebemos lá do Rio Grande do Norte, o que a gente tira disso tudo? De um lado, a formação de futuros líderes políticos, do outro, essa briga pública envolvendo o hospital. Qual a síntese? Olha, o que emerge dessas fontes são duas fotografias bem diferentes da realidade local potiguar, né? Temos, por um lado, um movimento de construção política bem articulado, com visão de futuro, é o PL jovem investindo estrategicamente na formação de novos quadros. Com aquele direcionamento ideológico claro.
Sim, liberalismo e conservadorismo segundo o material, com foco na capacitação técnica e um esforço para conectar a capital ao interior. É sobre plantar sementes para o futuro político do partido, né? E a outra fotografia, a do conflito? A outra fotografia é um conflito bem presente, no aqui e agora, e que mexe com algo fundamental: a confiança no serviço de saúde local. Temos um vereador exercendo seu papel de fiscalizador, levantando uma acusação séria. Que depois foi relativizada, mas a acusação foi feita. Exato. E temos a resposta institucional do hospital, que não só nega veementemente, mas se baseia em documentação interna e eleva o tom ao ponto de ameaçar uma ação judicial. É uma dinâmica de acusação, defesa ferrenha e potencial confronto legal, tudo girando em torno da qualidade e da percepção de um serviço essencial. É fascinante observar como essas duas narrativas coexistem e vêm à tona a partir de fontes sobre a mesma região, né? Uma fala de esperança e estratégia para o futuro político, enquanto a outra trata de uma crise de confiança e da defesa de um serviço vital no presente. Mostra diferentes camadas da vida pública e política, não é mesmo? Exatamente. Uma foca no vir a ser, na preparação e na ideologia para moldar o futuro. A outra lida com a tensão do dia a dia, com a prestação de contas de um serviço público essencial sob o escrutínio de um representante eleito. E a defesa assertiva da instituição. Isso. E a defesa assertiva da sua própria integridade. São dinâmicas distintas, mas que juntas compõem o mosaico da vida social e política local que essas fontes nos permitiram vislumbrar. Ambas, à sua maneira, falam sobre poder, responsabilidade e a relação entre instituições, representantes políticos e a comunidade. Chegamos ao fim desta análise focada nos materiais sobre o Rio Grande do Norte. Passamos pela iniciativa Escola de Líderes do PL Jovem, entendendo sua estratégia e alcance, e dissecamos a controvérsia envolvendo o hospital em Serra Negra do Norte e as declarações do vereador Nego de Heriberto, assim como a resposta contundente da instituição. Fica talvez uma reflexão interessante a partir do que foi apresentado nestas fontes, né? Como esses episódios aparentemente locais e distintos se conectam a questões maiores. A organização de novas lideranças políticas com um recorte ideológico tão específico e um foco em ferramentas de gestão, isso nos diz algo sobre como os partidos estão pensando sua sobrevivência e expansão no longo prazo. Boa pergunta. E, por outro lado, a forma como uma instituição pública vital, como um hospital local, reage a críticas de um agente político eleito com base em auditoria interna e ameaça de judicialização levanta que tipo de pergunta sobre a dinâmica de poder local, a transparência, a responsabilidade na fiscalização e talvez os limites dessa fiscalização? São perguntas que vão além dos fatos em si, né? Como esses mecanismos de formação política e de resposta institucional funcionam na prática, no nível municipal ou estadual. E mais importante, qual o impacto real dessas dinâmicas, a preparação de futuros líderes e a gestão de crises em serviços essenciais na vida cotidiana das comunidades que dependem tanto da política quanto desses serviços. Algo para a gente pensar a partir do que essas fontes nos trouxeram hoje. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.